tema é cinética química. Qual é que é a missão da cinética química ou do estudo da cinética química? Em primeiro lugar, estudar a velocidade dos processos e aí arrumar maneiras de se controlar essa velocidade ou descrever essa velocidade. Primeiramente, descrevemos a velocidade. E num segundo ponto, a gente pode dar conta de controlar, acelerar processos que demandem aceleração, retardar processos que demandem esse retardo ou deixar esses processos mais lentos. Uma coisa que fez com que a humanidade pudesse, por exemplo, conservar alimentos, mudou o modo de vida. Você conseguir fazer com que uma determinada proteína animal, vamos chamar de carne, não estragasse em questão de horas ou de dias. Você poder congelar uma carne, por exemplo. Então, uma das variáveis controladoras de velocidade é a temperatura. É a variável crucial para se debater a velocidade dos processos. Nós, no ensino médio, nós usamos muito o conceito de velocidade média. Por definição, na física, velocidade média, a variação de espaço por variação de tempo. Aqui, nós teremos um delta na quantidade. Na química, a quantidade pode ser ou de reagente ou de produto. Eu vou marcar aqui um gráficozinho em que eu coloco aqui, vou colocar um N. N na química a gente usa para representar o número de mols, que é a melhor medida para a química. Então, as coisas podem ter o N diminuindo ou podem ter o N aumentando. Não necessariamente essas coisas terão esses N's sendo consumidos ou sendo produzidos em quantidades idênticas. Até porque existem equações químicas que vão diferenciar essas coisas. Grosso modo, essa reação eu teria coragem de dizer que aproximadamente 2 de R
produziriam onde P. Eu vou usar muito essa notação R e P para me referir a reagentes e produtos. Então, reagentes são coisas consumidas e produtos são as coisas produzidas. Nessa reação, certamente, eu diria que a velocidade média em função de R seria o dobro da velocidade média em função de P. Então, existe uma proporcionalidade, eu já vou marcar aqui também, as velocidades médias são proporcionais aos coeficientes estequiométricos. Então, as velocidades médias seguem a proporcionalidade molar. Dependendo da quantidade de mols que reagem num sistema, você terá as questões das velocidades médias. Quantidade que varia num intervalo de tempo e fornece a velocidade média daquele material ou sistema em análise. Esse é o primeiro conceito a ser considerado sobre a velocidade média, que é a variação de quantidade sobre a variação do tempo. Tem um conceito que aparece em algumas provas, que é o chamado conceito de velocidade média de reação. Eu vou marcar aqui esse conceito, até para não permitir a negligência, né? Vou dar um exemplo aqui, antes daí eu falo disso aqui. Vamos ver uma reação clássica, N2 mais 3 de H2 formando 2 de NH3. Se a velocidade em função do N2 for 5 mol por litro por minuto, é muito corriqueiro usar esse dado de concentração, mol por litro, porque daí você garante uma eficiência numérica, você garante que as coisas sigam um critério de proporcionalidade, um critério mais eficiente de medida. A unidade de tempo depende para que é que você vai estar utilizando o sistema. Quero avaliar tempo de amadurecimento de uma fruta. Estou olhando para as frutas aqui
na varanda, temos uma amadurecimento de uma fruta. A maior parte delas em dias, algumas em semanas, morangos em horas. Você compra um moranguinho e tal, ele está bonitinho. Você não coloca na geladeira, ou mesmo que você coloque na geladeira, ele já degrada. Então tem coisas que são, essas escala aqui é muito variável. Quero ver a escala de funcionamento do airbag. Não pode ser em minutos. O funcionamento do airbag tem que ser em milésimo de segundo. Não dá tempo de acionar airbag. Não dá para. Não pode ser um processo desse padrão. Processo de produção do petróleo. Na natureza, a gente vai usar milhares de anos, eras geológicas, talvez. Então, essas são escalas, ou a escala ela depende do que é que eu estou tratando. Então, se a velocidade do N2 eu estou atribuindo um valor aleatório aqui, se a velocidade média, vamos usar o termo velocidade média do N2, for 5 mol por litro por minuto, então a velocidade média em função do H2 será de 15 mol por litro por minuto. E velocidade média em função do NH3 será de 10 mol por litros por minuto. Esse é o dado de trabalho. A velocidade média é proporcional ao coeficiente estequiométrico. Se aqui fosse 12, aqui seria 36 e aqui 24. Se aqui fosse 1, aqui seria 3 e aqui seria 2. A mesma proporção molar seguida aqui. Ok? Até aí, velocidade média proporcional aos coeficientes estequiométricos. Vou virar a página para falar sobre esse conceito que é a velocidade média da reação. Velocidade média da reação será a velocidade média da substância qualquer, vou chamar de substância X, sobre o coeficiente de X. Vou voltar aqui atrás. A velocidade média da reação aqui seria 5 mol por litro por minuto. Então se eu usar de quem tem coeficiente 1 é uma boa, é óbvio, uma ótima. Mas nem toda reação tem algum reagente com coeficiente 1. Por isso essa estratégia. 15 dividido por 3, 5. 10 dividido por 2, 5.
5 dividido por 1, 5. Então o conceito de velocidade média de reação é um conceito específico esse. O conceito de velocidade média de reação é a velocidade de um componente reacional, seja ele reagente ou produto, dividido pelo seu coeficiente estequiométrico. Essa a situação para destacarmos a velocidade média de um processo. Ok? Então, dando sequência na conversa, eu também tenho algumas outras situações. Muitos professores deixam para falar isso aqui lá no final. Eu quero inverter um pouquinho a ordem para falar em velocidade instantânea ou a velocidade real de uma reação. Então, a velocidade que uma reação assume num determinado instante, ela tem uma nuance que é difícil